Mas eu acho que o algoritmo atrapalhou na percepção do que é luxo. Porque quando a gente fala de um país que parte dos influenciadores, a maioria dos que ganham muito dinheiro hoje, são dinheiros que vêm de plataformas de jogos, por exemplo. Quando a elite olha para aquela pessoa que está consumindo luxo, a elite não quer mais aquele luxo. E ela fala, eu prefiro hoje sair com a minha bolsa da Missy do que usar uma bolsa que eu vejo uma mulher que eu não admiro, que chega no salão de beleza, coloca a Birkin no balcão e acha que ela tá validada por isso. A gente vive num lugar que o algoritmo ajuda a criar essas percepções também. Então, quando tá todo mundo usando a bolsa do momento, então a elite olha e fala, bom, a bolsa do momento já não é mais a que eu tenho. Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente tem um convidado muito legal, que eu já tô tentando há tempos trazer ele pra cá, mas as coisas acontecem no tempo certo. De uma marca de luxo no Brasil, fundador dessa marca e idealizador por toda a direção criativa, inclusive. Mas eu não vou falar dele ainda não, porque se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu sou fundador da Galileu Branding e trabalho há 15 anos fazendo construção de marca. A Galileu Branding é uma consultoria que pode ajudar o seu negócio a encontrar posicionamento, identidade ou diferenciação. Então, se você acredita que esse é o momento da sua empresa, acesse galileubranding.com.br, fala lá com a minha equipe, a gente vai montar uma proposta, trabalhar muito bem para montar a sua marca, beleza? E se você é um profissional de mercado e quer aprender mais numa literatura escrita por um autor brasileiro sobre branding, existe o Branding de Perto, o guia, o meu livro que tá aqui, vocês estão vendo aqui exatamente aqui no cenário, em que você pode aprender com 15 capítulos, 285 páginas e vários exercícios práticos para você fixar a sua marca e você sair de lá aprendendo tudo. Então acesse galileunogueira.com/livro, garanta a sua unidade. Ele tá no top vendas da Amazon hoje e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Meu convidado, ele nasceu no Mato Grosso, em Sinop, na região amazônica. Bom frisar isso. Criado por sua mãe, sua avó e suas tias, de onde vem sua principal inspiração criativa. Com 21 anos, ele se mudou para São Paulo e desistiu de medicina. E aí ele criou uma marca que a gente conhece bastante. A Missy. Seja bem-vindo, Aron Martim. Obrigado, feliz de estar aqui. Ouvindo você falando sobre branding no Brasil, acho que a construção é completamente diferente, é importante, né? Porque quando a gente tem essa referência dos autores de outras culturas, enfim, a construção aqui é diferente. Então, que bom que a gente tem o seu livro aí para poder consultar. Muito bom. Você frisou o Brasil e realmente é uma construção completamente diferente. E foi essa a ideia também. Quando a editora Planeta me convidou para escrever o livro, a primeira coisa que eu coloquei como diretriz é: todos os exemplos precisam ser de marcas brasileiras. Legal. Porque a gente vê pouca literatura, né, de branding técnica falando de marcas brasileiras. A gente sempre vê Starbucks, Apple, Nike, Adidas. E mesmo os autores brasileiros que escrevem, que são poucos, são autores que referenciam exemplos de fora. Sim. Então essa era uma premissa básica, assim como eu te expliquei também no podcast, a premissa básica é trazer criadores de marcas brasileiras também, pra gente exaltar. A gente tem marcas muito incríveis e fala muito pouco sobre isso. Que legal. Vamos começar falando de Missy. Eu, já denunciei aqui, né, que sou cliente. Eu sei que ela nasceu em 2018 como um grande projeto de TCC, mas depois, em 2020, ganhou o mercado. Então a gente tá falando de uma marca de 7 anos, de histórias. Tem 7 anos de história de marca, 2 anos de construção de marca até o lançamento, porque 2018 fazia parte do meu TCC lançar a marca e entender a resposta do formador de opinião em relação ao projeto. E 2020, de fato, a gente se consolidou como uma marca de varejo. Já com a abertura da primeira loja, site e coleção à venda mesmo. Falando de empresa e comercial. E de onde veio esse nome? Veio de uma pesquisa do que é a identidade brasileira, né? A palavra que mais aparece quando a gente pesquisa sobre o Brasil é miscigenação. E é isso que nos coloca em outro lugar quando a gente pesquisa o que de fato é a comunidade miscigenada do mundo. A gente começa falando de Brasil porque o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Inclusive tem até questões genéticas, né, de doenças que podem acontecer aqui, ou de mutações, né? Tem a Lígia Clark, se eu não me engano, que é uma geneticista. Acho que é isso que fala, né? Já esqueci, faz tanto tempo essa pesquisa. Mas que ela fala que o Brasil se comporta diferente em relação ao tratamento de até doenças, principalmente tropicais, por conta da nossa miscigenação. É o passaporte mais valioso do mundo, porque qualquer um pode ser brasileiro. Então, daí surge esse neologismo Missy, do que é a identidade brasileira. E por que essa brasilidade foi uma das coisas que te inspirou a começar criativamente? Na época, eu tive aula com Caio Esteves, conhece? Ele é um publicitário muito focado em place branding, fala de marca país. Marca país. Trabalhou em alguns governos brasileiros, né, na parte de reposicionamento da marca Brasil fora do Brasil. E quando eu comecei a pesquisar sobre Brasil,
eu vi que o Brasil era um grande exportador de commodities para o mercado de luxo, mas que não fazia luxo. Fazia pouco, não que não fazia luxo, fazia pouco luxo com esses commodities e não exportava esse produto pronto. Isso me revoltou um pouco, porque eu falei que queria abrir uma marca que falava de Brasil, e ele logo falou: Heron, marca de luxo é Suíça. Marca brasileira tem que ser outra coisa. A Havaianas é brasileira. Relógio bom, relógio suíço. E eu fui intensificar a minha pesquisa. Intensificando minha pesquisa, descobri que a seda que a Hermès usa vem do Brasil, que a Dior usa vem do Brasil. O Brasil tem uma história muito, muito longa do algodão brasileiro, que nos anos 80, os Estados Unidos, porque era o principal concorrente do Brasil, a gente tinha uma fibra chamada Mocó, que é uma fibra super longa, muito mais nobre que o Pima, por exemplo. E nessa época que o Brasil estava competindo como primeiro lugar de exportação de algodão no mundo, competia com os Estados Unidos, tem boatos que os Estados Unidos jogou o bicudo aqui no Brasil e acabou com a nossa produção de algodão. E com essa abertura de China, da indústria chinesa, o Brasil teve que se reposicionar. Mas esse reposicionamento do Brasil, da nossa indústria, ele veio sem projeto. Foi muito o que o empresário achava que ia dar certo. Não teve um projeto governamental, não teve algo vindo de cima. Então, eu comecei a pesquisar sobre tudo que o Brasil produzia, sobre a falta de projeto de estratégia do próprio governo e da própria Apex, e construir a partir daquilo que eu achava ideal, como um Brasil ideal, falando de tudo que a gente exportava e não produzia. Aí vem esse projeto de reindustrialização do Brasil e de intensificação de pesquisa e tecnologia voltada à sustentabilidade, que é a MICE. E aí a gente fala de uma marca de luxo, no final das contas, no Brasil, que é um país que tem basicamente uma diferença econômica, um extrato social bem diferente, bem diversificado. A gente tem sim uma massa ainda de classe C muito forte. A gente tem uma desigualdade social, enfim, a gente tem o Brasil que a gente tem. Como é que foi pra você tomar a decisão de criar uma marca de luxo? E eu não digo nem por uma questão de desigualdade social nem nada do tipo, mas um caminho natural de um empreendedor é falar: não, eu vou construir pras massas, eu vou construir pra grande parcela da população brasileira e não pra um pedaço da população brasileira de primeira. Como é que foi pra você tomar essa decisão? Eu sou um cara consciente socialmente, eu busco ter essa consciência. Eu sempre me questionei sobre isso, sobre o quanto vale me apropriar do meu país e do meu Brasil para construir um produto que não seja possível para a maioria do consumidor brasileiro. Falando de consumo. Mas também é uma plataforma gigantesca de geração de emprego e renda. Quando a gente fala de um mercado de um produto de ticket médio mais alto, a gente fala de uma cadeia melhor remunerada. Talvez uma escala menor, mas uma remuneração melhor. Com a abertura da China, não faz sentido para o Brasil produzir em massa hoje, porque é impossível competir com a China, porque a China investe na indústria chinesa. O Brasil não investe na indústria brasileira. Então, para mim, o único caminho de falar de indústria brasileira é o que a Itália fez. A Itália ela investiu no Made in Italy e no feito na Itália. Isso fez com que a Itália não competisse com a China. Ele elevou o produto, que já era bom, e falou: China, briguem lá. Briguem com produto de massa. Apesar de que a China também está evoluindo o produto dela, eu acho que as marcas de carro chinesas estão aí para mostrar. Eu acho que o melhor case da... E uma evolução muito rápida, né? Totalmente. Muito dinheiro, né? Sim, muito dinheiro e muita gente. Muito rápido. Você sai de um carro muito feio, muito horrível, muito ruim, para um carro muito bom. Mas a melhor resposta da indústria chinesa, para mim, é sempre o carro. O carro sempre está na frente de como a indústria vai caminhar. E aí, nisso, eu via que faltava esse projeto de rebranding da própria indústria brasileira. E falei: putz, vou trabalhar com uma plataforma de geração de emprego e renda, porque a moda emprega muita gente. Sim. Do artesanato às fábricas, à indústria têxtil, à plantação de algodão. Fora tudo isso, a pesquisa, porque no fim, o algodão, para ser plantado, que a moda vai consumir, primeiro tem que ter uma demanda da moda, do que está sendo consumido, qual tipo de algodão está sendo consumido. Então a moda sempre esse topo da pirâmide do que vai ser plantado também. Então eu vejo muito a moda como isso, como esse centro de desejo da música que vai ser tocada e do algodão que vai ter plantado, né? A moda é essa plataforma multidisciplinar, que envolve a mãe dos desejos, eu digo. Sim, eu acho que e essa coisa do luxo também, olhando agora como alguém que trabalha com construção de marca, a gente não vê muita gente decidindo por construir marcas de luxo também no Brasil. Acaba que a decisão é sempre construir uma marca que consiga ter maior volume de pessoas consumindo. E quando a gente vai ver algumas marcas, talvez corporativas ou de empresas que produzem serviços ou produtos, geralmente tem muito medo de ir para esse lugar do luxo, de achar que não vai ter o seu código ou que as pessoas não vão reconhecer. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu conheci a Missy, lá em 2022, foi o primeiro contato que eu tive, que eu entrei na loja e tava tocando calcinha preta. E aí, na hora que eu entrei, né, eu olhei e eu falei: pera, deixa eu entender.
visualmente na arquitetura tá me entregando luxo. As peças também. O som não me parece luxo, e aí eu lembro de casa, né? Eu lembro de Aracaju, porque tocava muito, eu conheci Calcinha Preta, que é sergipana, inclusive. Sim. E aí eu falei, mas também os códigos que eu tô vendo visuais, eles também não são daquele luxo inacessível que eu já conheço de outras marcas. Como é que foi pra você olhar pra códigos que não são necessariamente de luxo e trazer pra esse mercado? A gente tava conversando um pouquinho sobre isso, mas eu queria te ouvir mais. A miscigenação cultural, pra mim, é isso, né? Eu acho que quando a gente trata de uma construção de algo que não seja o luxo clássico, o que a gente já conhece, nos coloca em outro patamar de pesquisa mesmo, né? O que é o luxo brasileiro? Né? Eu acho que, ao mesmo tempo que isso te surpreendeu positivamente, tocar Calcinha Preta, tem cliente que olha e fala, essa música não combina com a loja, não combina com a roupa. Sim. Então, acho que a moda tem esse papel. Causar reflexão para a sociedade. Eu sempre olhei para a moda como essa plataforma, além de geração de emprego e renda, também causar reflexão, porque a moda é o topo da pirâmide. Tudo começa com a moda, depois vem para baixo. Então eu acho para a base da pirâmide. Então, para mim, só serve fazer moda se eu tiver esse papel, sabe? De criação, de identidade. Eu acho que as pessoas não vão pro luxo porque o luxo ele demanda muito tempo de criação de identidade. A resposta do luxo é muito lenta para a construção de uma marca com identidade. A gente tem pouquíssimas marcas de luxo no Brasil. As marcas de grupo do Brasil que mais vendem roupa, não vendem moda. Eu gosto de separar as coisas, sabe? A marca de roupa e marca de moda. Porque marca de moda é isso. É uma marca que tem pesquisa, uma marca que tem propriedade intelectual. E propriedade intelectual gasta muito tempo. E é triste, porque quando a gente fala de Brasil, a gente é um país multicultural e que tem muito poder de criação. O brasileiro é muito criativo. Sim. Só que a gente também é um país desigual e que precisa de uma resposta financeira muito rápida. Então é muito mais fácil você entregar o produto que o consumidor já quer consumir, porque vem de uma tendência global, do que criar uma identidade e talvez uma marca que tenha desejo global, se inspirando no regional, né? É muito mais complexo. E eu acho que tem essa coisa da resposta rápida e financeira também, que eu sempre falo aqui no podcast, né? Construir marca, independente se ela é de luxo ou não, ela custa mesmo. Não é barato construir uma marca. Você pode construir uma empresa, você pode abrir uma loja, colocar funcionário, mas construir uma marca leva tempo e leva dinheiro. Se você realmente quer posicionar ela no lugar certo, nas campanhas, nos produtos, nas collabs, nos influencers, existe um investimento para fazer essa construção. E aí, quando você fala pra mim que a Miss tem um ponto desse lugar de criar reflexão, a gente combina junto com o que você também trouxe, que eu percebo que as marcas estão ficando cada vez mais insossas no final. Total. Que é todo mundo meio sem identidade pra ter essa resposta. O Quiet trouxe isso, né? A própria tendência do Quiet Luxury trouxe isso. Sim. Né? Tá todo mundo querendo ser quiet, de repente, sabe? Minimalista. Eu adoro parte do minimalismo, mas o Brasil é minimalista? Até quando, né? Como? Acho que a gente é tão multicultural para ser minimalista. Então, essas tendências globais, quando chegam no Brasil, de certa forma, impacta em parte de uma comunidade que realmente faz sentido o lifestyle delas em consumir esse tipo de produto, mas a gente é muito, muito além disso, né? E o potencial criativo mesmo, né? Totalmente. Eu acho que quando a gente conversa muito com clientes na consultoria, e existe toda uma questão política que eu quero fazer o que o mercado tá pedindo, porque eu também preciso ter caixa e preciso fazer as coisas acontecerem, o que é bom e que é necessário. Mas qualquer sinônimo de ousadia ou de minimamente autenticidade já é uma coisa meio... Será que o consumidor vai comprar? Será que ele vai gostar? Será que ele... A gente assusta muita gente. Então, e aí, quando eu tava falando da história da Calcinha Preta, foi isso. A primeira vez que eu tive um contato, eu venho de uma escola de branding, de construção de marca, que eu ouvi e falei... Mas por que tá tocando essa música, né? Só que antes de fazer qualquer julgamento, a minha pergunta era por que está tocando esta música em si? Sim. Né? E não tá tocando qualquer outra. E aí depois você começa a conhecer a marca em si, você fala, cara, pra criar um lugar único na cabeça das pessoas é só desse jeito. Porque se eu chegasse lá e estivesse tocando uma playlist de lounge... Ou Caetano Veloso, que seja, que Sim. já foi validado por parte da elite, né? Sim. Já é validado. Você vai pra uma loja na França, toca MPB. Só que eu sempre tive essa discussão comigo mesmo de, por que MPB, música popular brasileira, não é popular hoje? O povo não ouve Caetano Veloso, gente. Não ouve. É um nicho pequeno de gente da elite e dos grandes centros. Né? A gente sabe disso. Eu amo Caetano, mas a gente sabe. O que toca no Brasil é Tati Girl, enfim, MC Dani. Preta, MC Dani. O Brasil é isso. Então, quando a gente fala de Brasil, eu não posso esquecer de uma parcela da sociedade que faz parte da construção e que eu ouço. Não é... Calcinha Preta fez parte da minha infância. E por que hoje ela não vai estar numa loja de luxo? Mesmo que seja a minha marca de luxo. Então, eu sempre gosto de ser combativo nesse sentido, sabe? E eu vejo nas campanhas também, quando eu fui acompanhando. A primeira campanha que eu vi mesmo filmada foi
foi a do Gurgel. Que eu olhei e falei, cara, uma das poucas marcas também que usa algum ícone brasileiro da história. Sim. Que a gente olha e fala, nossa, nunca vi uma campanha com um carro, Gurgel, né? Com Gurgel. Eu já vi com outros carros, eu já vi com carros de outras montadoras, mas um carro brasileiro não necessariamente. E que fala do Gurgel, né, a campanha. Não é só sobre isso, como é que ele faz parte da ambientação pela estética dele. A gente fala do Gurgel, né? A gente fala do Gurgel para mostrar para o brasileiro que, historicamente, a gente teve marcas que não evoluíram por conta da falta de valorização do próprio brasileiro, até por uma questão de abertura de mercado, enfim. É muito complexo tudo isso, não é que... Não é só falta de criatividade. Não é que pra mim deveria ser diferente. Eu acho que são análises completas e de reflexões que o consumidor tem que ter. Então eu trouxe o Gurgel justamente para causar reflexão no brasileiro do que é a Gurgel. Porque parte da geração Z nem sabe quem foi Gurgel, né? Os primeiros carros elétricos do mundo foi feito aqui, Itaipu. Então, é muito para causar reflexão, porque moda é cultura, na minha visão, e esse tipo de informação faz parte da formação cultural do nosso consumo. E Brasil, a gente estava conversando no começo aqui, cidadãos, quando a gente estava gravando, virou um Brasil Core, né? No final das contas, a gente mora no Brasil e poucas marcas brasileiras falam do Brasil. E quando a gente vai pra fora, todo mundo quer fazer alguma coisa do Brasil. A Sol de Janeiro, super forte lá fora. Você viu que é uma marca que mais vende do grupo da Sephora, né? E que no final não tem ninguém do Brasil. Né? Esses dias também a gente estava conversando sobre a Verte/Veja, que vende toda a ideia de brasilidade. A Amazônia e os fundadores são franceses. Mas pelo menos eles produzem aqui. Eles produzem aqui, mas eu digo o conceito da marca, ele é todo construído em cima do Brasil em si, mas no final das contas não é uma marca que nasceu no Brasil. Sim. Eu acho que, não sei, a minha visão quando eu olho o que você traz pra mim, isso é muito de tentar fazer as pessoas se ressignificarem nesses códigos de Brasil mesmo. Sim. Porque, realmente, posto de gasolina, a coisa do Gurgel, a maneira como as pessoas se relacionam ali principalmente nos cortes também. Eu acho que tem um pouco desse resgate de, gente, o Brasil não é São Paulo, e o Brasil é esse código que é trazido de Nova York e traduzido pra cá, né? E eu acho que assim, eu sempre digo que o regional, quanto mais regional, mais possibilidade de global eu vou ter. Porque o que me diferencia das marcas lá fora. Existem códigos de um produto contemporâneo que são necessários para desejo de consumo global. Entende? Sim. Que é o tipo do acabamento, a alfaiataria, né? Enfim, isso nasceu lá fora, mas também mas também veio da França, porque a França se apropriou do mundo inteiro para a construção da sua própria moda. Então eu odeio quando alguém fala, putz, mas isso é muito europeu. Mas a Europa se apropriou do mundo inteiro. A história da moda europeia, ela é partida de muita apropriação cultural, da renda egípcia ao chinelo de Caruaru. Então, eu até gosto de questionar muito sobre o estilo europeu, porque a Europa se apropriou sempre do mundo todo para a construção da sua própria identidade. Então, olhar para o Brasil, no final, é trazer de volta, né? Exatamente. Não é a gente tá falando o que é nosso. A gente tá falando de criar nada de novo. Exato. E o que você viu ao longo desses... É uma marca muito nova, né? Se a gente parar pra pensar, do ponto de vista de construção, 5 anos é nada, 7 anos é nada, né? Pra de fora pra quem Mas eu vivo intensamente. Não, e eu acho que assim, eu não tô minimizando o esforço. Sim, eu imagino. Eu tô minimizando porque assim, hoje a gente tá num lugar, né? E quando a gente conversa muito com um profissional de mercado, você fala assim, mas a Miss deveria estar muito mais longe do que ela está. Gente, só tem 5 anos, calma. Né? Do tipo, às vezes eu tô dando aula e eu tava contando sobre a minha empresa. Minha empresa também tem 5 anos, ela foi fundada em 2020. E aí eu tava contando um case pra um aluno e falei, quando a gente começou a atender o Itaú, aí eu contei lá um case, falei, e a gente foi até muito rápido, uma consultoria que nasceu em 2020 tá atendendo o Itaú como cliente. E aí os alunos levantou a mão e falou, você achou rápido? Eu falei, gente, mas uma empresa que em 2020 não era nada, em 2025 ela faz 5 anos, atendendo uma marca que tem 100 anos no Brasil, que às vezes tem um monte de fornecedor que tá há 20, 30 anos e nunca atendeu o Itaú, e a gente de alguma maneira construiu uma marca forte a ponto de ser contratado por eles. Em pouquíssimo tempo. Mas as pessoas têm uma distorção de que, não, levou muito, demorou, você já deveria... No meu caso, com marca independente ainda, né? Porque não é uma marca que nasce com um puta investimento, não é uma marca que nasce de um grupo, é uma marca que nasce de forma independente. Eu era um lascado quando eu abri essa marca. Então, lascado mesmo, tinha grana. Eu sempre gosto de trazer a Heineken para o contexto da construção da Missy, porque a Heineken foi muito importante. Eu participei de uma pesquisa de uma plataforma chamada Green Your City, que era uma plataforma de cultura e sustentabilidade, que me deu possibilidade de investir no meu primeiro desfile. Então, se eu não tivesse feito parte dessa plataforma, eu não teria entrado e ter tido o patrocínio de Heineken, que foi importante e é importante até hoje. Então, a gente tá 4 anos juntos. É legal. Isso é um detalhe da história que não é muito contado. Não é. Eu não sabia desse... Eu sempre digo em podcast, porque eu tenho contrato anual com Heineken, pra você ter uma ideia. Legal. Há 4 anos. Então, e hoje, né, brasilidade virou um tema relevante, tá todo mundo procurando gente que fala de Brasil. Então, a quantidade de proposta que aparece
pra me usar como imagem, a minha imagem, como influenciador, como tudo, pra falar de Brasil. Só que eu sou meio do contra. Putz, tá todo mundo falando de Brasil, o que eu vou falar agora? Como eu vou evoluir minha fala de Brasil? Como eu falo de Brasil sem falar Brasil? Então eu tenho me questionado muito sobre o lugar que a gente tá hoje, com uma marca que sempre se posicionou, e é uma marca brasileira, né? Eu acho que tem uma coisa de você representar o Brasil, mas acho que tem os recortes também, né? Quando a gente fala que o Brasil tem uma dimensão de continente, Exato. é São isso. muitos Brasis, né? São muitos Brasis dentro do Brasil. Às vezes a gente conversa com clientes, assim, a gente tá falando, e ainda existe essa visão muito centrada. Ou na região. A região Nordeste é assim, as pessoas se comunicam assim. E eu falo, gente, de Sergipe pra Bahia existe uma diferença cultural gritante. Não tem nada parecido. A forma como a gente fala não é parecida, as expressões que a gente fala. E a gente tá a 2 horas, a 3 horas de distância. Mas a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tava conversando com a Kati, que é CMO da Riachuelo, e ela tava falando sobre o São João no Nordeste. E que, de repente, na Riachuelo eles queriam colocar flanela, xadrez. Eu falei, gente, não é isso. As pessoas querem se vestir de paetê no São João. As pessoas querem estar bonitas. As mulheres querem estar bonitas no São João. Não querem estar de xadrez necessariamente. Não querem estar de xadrez. Então é uma visão muito estereotipada sobre o Brasil. Acho que por isso é muito importante essa diversidade em equipe mesmo, né? Sim. Porque é uma questão que só quem viveu vai levantar. Sim, né? Para a construção de uma campanha mais madura, ou de uma construção de branding mais madura, precisa ter essa diversidade cultural dentro da empresa. Nas empresas que eu passei, eu sempre era a pessoa que levantava e falava, gente, não é assim. Não é assim que a gente faz, sabe? Tipo, não tem porquê a gente ter esse tipo de comportamento. E principalmente nessas coisas mais, que eu falo, mais culturais mesmo. Então, São João, Carnaval, essas festas, elas têm um estereótipo muito construído quando você tá em São Paulo. Né, como que o nordestino, que aí coloca todo mundo no mesmo balaio, né, ele se comporta no São João. A grande Bahia, né, na visão de muita gente. A grande Bahia. E quando eu falava dentro das empresas, eu falo, gente, o São João de Campina Grande e o de Caruaru e o de Sergipe e o da Bahia não tem nada a ver um com o outro. Eles têm sim o forró como grande conector, mas assim, o concurso de quadrilhas que tem em Sergipe é super forte, mas o carnaval de Caruaru é diferente, mas o carnaval de Salvador é outro, e aí se você não tem diversidade na equipe, passa aquela visão pasteurizada, que a gente vai colocar as pessoas num cenário no cacto, um cenário feito de barro, coisas de palha, e falar, isso aqui é o Nordeste brasileiro, né? Exatamente. E como é que você como é que você evita, acho que no dia a dia, criativamente até, acho que você tem as suas referências, claro, mas como você evita criativamente cair nesses clichês de Brasil, assim, de você tá olhando e você falar, isso aqui é muito... Eu tenho um treino criativo que é nunca repetir. Eu não repito as coisas, sabe? Eu nunca estaciono meu carro do mesma forma que eu vou estacionar ele no mesmo lugar. Se eu vou pra academia, eu estaciono sempre em vagas diferentes, de maneiras diferentes. Então eu sempre tento sair da zona de conforto, o que me deixa mais doentio, assim. O que me deixa mais desconfortável mesmo, desconfortável mesmo. Eu acho que... E isso é muito curioso. Eu acho que quando a gente fala de criação, eu acho que a primeira questão que esbarra... Eu acho que é o que, de fato, diferencia a Missy no mercado de moda no Brasil, porque o estilista, o designer, o diretor criativo, sempre esteve muito em cima. Sabe? Em cima. E quando você tá em cima, você não ouve as pessoas. Você tá em cima. Eu sou o cara que vai pra fábrica, que vai pra indústria têxtil, que conversa com o cara, com o desenvolvedor da máquina. O que dá pra fazer com essa máquina aqui? Qual tecido dá pra gente mudar? Que vai pro curtume e fala, como é que a gente pode fazer para melhorar esse couro? Então, acho que o meu contexto social, de onde eu venho, por ser mão na massa e por estar aberto a construir de forma colaborativa com as pessoas, me coloca em outro lugar na parte de desenvolvimento de qualquer tipo de produto e criação. Porque eu tô aqui, eu tô junto, tô no mesmo nível que as pessoas. Então essa visão do estilista, criador, que tá em cima, que, sabe? Tem um insight criativo tomando banho apenas, né? Olhando, assistindo a Amélie Poulain e aí veio alguma coisa. Acho que me diferencia é estar disponível para viver e ouvir pessoas muito diferentes. Sou muito curioso, então eu gosto de ouvir pessoas diferentes. Eu acho que não tem como falar da construção de uma cafeteria sem falar com quem todo dia faz parte da limpeza da cafeteria, de quem faz o café da cafeteria, sabe? Quem cuida do processo, da parte de serviço, desde o atendimento à construção de como chega o produto e a embalagem. Como quem limpa esse ambiente, sabe? Então eu acho que quando você ouve a base, quando você ouve os extremos, você chega numa visão criativa mais madura.
Acho que você trouxe aqui uma lição que é ouro, assim, essa questão da curiosidade e o mão na massa, principalmente. Acho que quando a gente fala principalmente nas marcas que a gente trabalha, a gente olha pro todo, tem essa sensação mesmo. Você tá numa multinacional que tem 200 pessoas, dificilmente a pessoa que tá na cadeira super grande ali, eu não digo nem na moda, eu digo em qualquer outro lugar, ela vai um dia falar, pera, deixa eu pegar o carro pra ir lá na fábrica, porque eu preciso ver como é que é a produção. Geralmente ela vai pedir pra alguém do time dela ir, pra tirar uma foto, pra pessoa contar pra ela como foi. E aí, muita coisa se perde nesse processo, a riqueza do processo. E principalmente a curiosidade também de conhecer. É a falta de insight mesmo, porque o insight você só vai ter se você viver. Sim. Se você, a partir do olhar do outro, o seu insight já é enviesado. Então, se você não vive, você não tem insight. Então, acho que o insight vem muito da vivência desses extremos. Do dia a dia. Acho que vivência dos extremos é um bom conselho na história. Eu digo que a gente é uma marca que já nasceu com uma identidade melhor formada e talvez mais madura por conta de onde eu venho. Eu vivi extremos na minha criação, sabe? Eu acho que esses extremos foram muito importantes para eu, de alguma forma, representar uma parcela da sociedade. Porque eu acho que a gente é isso, a gente é uma comunidade. E a gente só é uma comunidade porque parte dessa sociedade, da nossa comunidade, se sente representada pelo que a Missy faz, pelo que a Missy gera. E isso só se dá por conta desses extremos. Ontem eu ouvi um trecho de uma entrevista do Facundo Guerra que me chamou muita atenção. Eu falei, cara, vou levar essa pergunta pra uma gente gravar amanhã. Dos haters lá? Dos haters, mas ele fez um outro também falando sobre construção de marca e produto, enfim, né? Que as pessoas não ligam pro seu negócio. Ele começa o vídeo falando isso. As pessoas, elas estão cagando pra sua empresa desde que elas precisem terem alguma coisa pra resolver. E aí, ele tava falando muito sobre essas fórmulas prontas, né? Quando você quer fazer tudo muito prontinho, etc., você acaba ficando igual, ou você pode não ter sucesso, porque aquilo que foi formatado para um tipo de negócio não funciona no seu. Mas o que me chamou a atenção foi que ele falou uma frase que eu crio produtos para mim, e com o nível de exigência que eu teria como cliente, da maneira como eu gostaria de ser tratado, etc. E aí, isso vai para fora, isso encontra pessoas que têm o mesmo gosto, que também gostariam de ser recebidos assim. Você cria produtos para você? Alguns, não todos. Eu acho que a gente fala de uma marca que tem um mix de produto grande e parte desse mix de produto ele é criado a partir de um estudo de consumo, de consumidor. Então, e cada fase da marca e cada momento da marca tem uma estratégia para um certo nível de público. Quando eu coloco um produto na passarela, eu sei exatamente qual produto vai agradar tal cliente, a cliente da multimarca, a cliente do varejo, que são produtos diferentes. Não é o mesmo produto que é consumido no meu varejo, é consumido pela minha cliente de atacado. E o que vai agradar o jornalista. Então, são 3 produtos diferentes. Eu não posso fazer a criação pensando em mim. Eu acho que eu não sou um artista plástico, eu sou um designer. E o designer, ele tá ali para traduzir o que de fato a sociedade quer consumir. Então, acho que eu preciso ter esse olhar do que a sociedade quer consumir. Ou do que ela nem sabe o que ela quer consumir, ela quer consumir. Então, o que eu mais gosto, sendo designer, é isso. É palpitar naquilo que, de fato, a sociedade nem sabe que precisa. Como é que você tá enxergando agora, depois de 5 anos? Quais foram, né, ou quais são ainda os principais desafios de construir uma marca de luxo no Brasil? O próprio Brasil. A melhor parte do Brasil é a pior parte do Brasil. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? Que os brasileiros. A gente fez um estudo uma vez falando sobre o Brasil também. E fala que os brasileiros amam dizer que são brasileiros, mas odeiam dizer que moram no Brasil. Sério? Então é uma coisa meio assim, se eu pudesse me mudar, eu mudaria, porque o país não me oferece tudo que eu preciso, segurança, mas eu não consigo não ter orgulho de se sentir brasileiro. É muito contraditório, mas é verdade. Eu acho que no Brasil, muito por questões políticas mesmo, eu acho que a gente vive não só um momento, mas uma fase grande, assim, da falta de projetos. Tô falando no lugar de criador e empresário mesmo. A gente não tem incentivos como... Esses dias me questionaram. Mas hoje a Missy está se tornando uma marca global. O que te diferencia da França? Putz, incentivos fiscais, começando por aí. Sim. Uma marca francesa, existem projetos desde de quando você está na faculdade, que você, enfim, prêmios que você ganha muita grana para poder colocar a sua marca no mercado. Aqui o mercado funciona completamente diferente. Então acho que a falta de incentivo do Brasil mesmo é a falta de projeto, porque não é falta de dinheiro. O Brasil tem grana para bancar muita coisa e para ressignificar a nossa imagem, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Mas falta projeto. Eu acho que é triste ver como a Apex investe o dinheiro de forma ruim mesmo, né? Eu tenho acompanhado alguns projetos, alguns amigos fizeram parte de projetos da Apex
E é muito triste imaginar como que isso não é um plano de Estado. É um plano de governo, o que é errado, porque deveria ser um plano que, independente de quem está na direção, esse planejamento continuasse. Mas não, a cada governo o planejamento muda. E aí, no fim, não entrega nada. Então a gente vive um momento complexo e que o próprio sistema do Brasil dificulta as marcas nacionais de fazerem sucesso internacional. E em relação aos consumidores, você acha que tem algum ponto de desafio também, do tipo o consumidor enxergar valor? A colonização, né? Eu digo, porque é quase que é um exercício de descolonização que a gente faz com o próprio consumidor. De enfiar a goela abaixo a potência desse produto, e se esse produto tivesse uma etiqueta que não fosse brasileira, talvez ele valesse mais na percepção do consumidor. Então a gente já tem parte da nossa comunidade que ajuda a comunicar isso, que as pessoas acham que o Brasil produz chinelo, né? Então, putz, uma camisa de seda por esse preço no Brasil, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar ainda, a grande população, né? Sim. Mas é engraçado porque a comunidade de moda no mundo entende o valor, né? A gente performa super bem nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo. O japonês é o mais criterioso para consumir produto de todos os consumidores, da grande parte dos consumidores. Então, essa resposta positiva no mercado japonês diz muito sobre a percepção do nosso produto. E talvez a questão cultural deles, de não terem preconceito sobre o Brasil, sobre o próprio preconceito que o consumidor brasileiro tem, faz com que a percepção do produto brasileiro seja diferente. Isso é engraçado, porque eu trabalhei no segmento de wellness, né, de bem-estar, com uma marca de suplemento nutricional em 2012 a 2015, quando eu me mudei para São Paulo. E era o mesmo problema. As marcas de suplemento gringas eram as melhores e as marcas de suplemento brasileiras eram as inferiores. Mas não era por uma questão de produto, era uma questão de percepção. Então, os fornecedores eram o mesmo, a matéria-prima era a mesma. E acho que, como você trouxe o contexto da moda, boa parte do que a gente consome de marcas de luxo de fora, elas saem daqui também. Muita coisa. E a gente trabalhava muito esse aspecto de, tipo, não é porque é brasileiro que é ruim, porque o fornecedor é o mesmo. Então a gente tinha campanhas na época para mostrar que na fábrica a creatina vindo de fora com selo dos Estados Unidos, mas ainda assim era, mas eu acho que a Optimus Nutrition deve ser muito melhor porque ela é gringa. E aí a gente viu um movimento muito engraçado no mercado que era, então a gente vai tornar todos os produtos em inglês. Então todos os rótulos serão em inglês, todas as informações serão em inglês, para que a gente pareça uma marca de fora, mesmo sendo brasileira. Loucura. Que loucura, né? E eu acho que, olhando assim de fora um pouco para a estratégia da Miss, é o oposto. É justamente eu quero parecer cada vez mais uma marca brasileira, né? Exato. É o regional que, para mim, tem desejo global, né? Na minha visão e na visão de grande parte do formador de opinião lá fora. Porque é o que me diferencia, né? No mercado que tá saturado. O luxo tá saturado, gente. As marcas de moda do mundo estão passando por um momento muito complexo. Então, eles querem ver o diferente. Tá? É um excelente... Por mais que o mercado esteja em crise, é um excelente momento para se mostrar independente e regional, né? Essa criação regional com todos os códigos globais necessários para atrair desejo do consumidor. Eu acho que a gente poderia passar horas falando sobre isso, inclusive. Tava tendo a discussão ontem, né? Essa troca de diretores criativos de todas essas marcas que estão... Em menos de 2 meses já trocou um monte de gente, né? E ontem o Hugo, que trabalha comigo, ele falou justamente um ponto que é... Geralmente as marcas de grupo são as marcas que estão mais em crise. E as marcas independentes ou que não tem um grupo por trás, elas estão tranquilas. É engraçado, porque quando o McQueen foi chamado, quando o Tom Ford foi chamado, naquela época ainda, eles foram chamados pelo que eles criavam, né? Pela criação deles. E hoje é muito mais o diretor criativo tentando atender o planejamento que o grupo quer atingir. Então, o nosso mercado se inverteu, né? Por isso que tem sido tão complexo para esses grupos fecharem a conta, porque o jogo virou, né? O LVMH não seria LVMH sem McQueen, sem todos os John Galliano, sem todos que fizeram parte e atraíram desejo nos números, sem fazer pensando no número. Quando o jogo se inverteu, o mercado bagunçou totalmente. Porque no final você cria pro número, né? Exato. Você tem que criar... E não anda junto. Você olha os produtos mesmo. Você olha depois eu posso até te enviar uma comparação. O mesmo modelo de bolsa em todas as marcas. O mesmo modelo. Imagina, isso não é até os logotipos, né? Eles ficaram iguais. A gente fez um estudo uma vez também para um cliente e todos os logotipos eles ficaram iguais. Todos os ícones e elementos que representavam cada marca ou cada casa, eles foram embora. Então você via o logotipo da Burberry, que parece com o da Saint Laurent, que parece com o da
com da Chloé, ninguém era mais independente. Tanto que a gente viu algumas marcas como a Burberry voltando pro logotipo anterior. Porque ela tava tão igual às outras. A Balenciaga tem um logotipo que parece... Todo mundo era caixa alta e fontes mais retas. Então a gente viu uma diferenciação ir embora. E ao mesmo tempo as marcas voltando em alguns momentos com elementos mais clássicos, tentando retomar. Mas eu acho que olhando pra essa dinâmica que você trouxe, né? A gente vai ter uma gravação também na sequência pra falar sobre algoritmo, que eu acho que é um pouco disso, né? O grupo tá esperando que o novo diretor criativo crie a bolsa que vai trazer vendas. Não necessariamente a bolsa que criou o ícone daquela marca, que no final ela teve como consequência a venda, né? Eu acho que essa estratégia de atender o algoritmo faz parte da construção de qualquer marca, da minha Então, assim, a bolsa galão, por exemplo, foi uma bolsa que foi uma febre, tem uma lista de espera gigantesca desde o início do lançamento dela. Eu acho que faz parte da minha estratégia também, que faz parte da abordagem do design. Sim. Mas não é só sobre isso, sabe? Eu acho que tem produtos chaves que tem que atender o algoritmo, mas eu acho que o algoritmo atrapalhou na percepção do que é luxo. Porque quando a gente fala de um país, fazendo recorte de Brasil, que parte dos influenciadores, a maioria dos que ganham muito dinheiro hoje, são dinheiros que vêm de plataformas de jogos, por exemplo, quando a elite olha para aquela pessoa que está consumindo luxo, a elite não quer mais aquele luxo. Então a gente tem encaminhado para outro lugar. Teve uma matéria do João Batista Júnior na Piauí sobre as Birkins falsas, uma fala da Fátima Scarpa, que eu achei interessante. Fátima Scarpa, todo mundo sabe, família Scarpa, tem toda uma tradição do luxo no Brasil, enfim. Concordem ou não, ela tem um histórico. Ela tem um histórico. E ela fala, eu prefiro hoje sair com a minha bolsa da Missy do que usar uma bolsa que eu vejo uma mulher que eu não admiro. Uma mulher que eu não admiro, que chega no salão de beleza, coloca a Birkin no balcão e acha que ela tá validada por isso. Então, o luxo sempre foi, né, essa tentativa de diferenciação da massa. E hoje, a massa, falando de algoritmo, a massa do algoritmo atingiu o consumo de um luxo que essa elite precisa se diferenciar. Daí vem o Quiet, vem todas as outras... E vem a própria ascensão do nacional. E aí é uma coisa que a gente vive num lugar que o algoritmo ajuda a criar essas percepções também. Então, quando tá todo mundo usando a bolsa do momento, então a elite olha e fala, bom, a bolsa do momento já não é mais a que eu tenho. Eu tenho as clientes mais ricas do Brasil, que poderiam comprar qualquer produto. Eu fico chocado quando eu descubro quem é minha cliente. Quando o comercial me fala. Então, as pessoas mais ricas do Brasil, ricas que eu digo só sobre dinheiro, também tem dinheiro. Ou influência, ou capital, social. Cultural, seja, né? Cultural. Assim, pessoas muito ricas mesmo, herdeiros de grandes bancos, enfim. Pessoas que teve acesso a tudo culturalmente e pode comprar qualquer produto. A Oprah, por exemplo, ela saiu usando o meu produto do evento que ela fez na XP. A Oprah poderia comprar qualquer produto. Ela estava no Shopping Cidade Jardim, junto com o Bruno, e o Bruno mostrou todas as lojas internacionais, porque é isso que a gente quer mostrar. A gente, eu digo, cabeça de colonizado, né? Mostrar, olha aqui, temos Dior, temos não sei o quê. E a Oprah olhou pra vitrine e falou, quero essa bolsa aqui, entendeu? Eu sou super grato o Bruno ter levado ela no shopping e levado na minha loja. Mas é uma cabeça muito sobre... Vamos levar para mostrar o quanto a gente é relevante e quantas marcas internacionais nós temos. E não sobre um mix de nacionais com potência, porque a gente não tem isso no Brasil. E pouca marca que se alimenta, né? A gente tem pouca marca realmente de moda no Brasil. Eu odeio esse termo autoral, porque não existe moda autoral na França. Moda é moda. A gente criou esse termo moda autoral no Brasil para diferenciar a moda de roupa. Né? Porque no fim a gente tem muita marca de roupa no Brasil e pouca marca de moda. Então eu detesto esse termo moda autoral. Até falei aqui, mas... Não, mas acho que pro contexto aqui de quem escuta de branding e construção de marca, entende-se que o autoral é muito mais de originalidade. É quase um pleonasmo falar moda autoral. Moda tem que ser autoral. Sim. A parte desse processo. Faz parte do processo de propriedade intelectual, de criação, enfim. A moda é pra isso. O luxo é isso, na minha visão. É propriedade intelectual. Principalmente falando de Brasil. Né? Que a gente vive grandes marcas de... 90% das marcas dos grupos são marcas que copiam o que tá lá fora. Então, a gente acompanha, a gente não é besta, né, gente? Tô falando pra quem entende aqui. Eu ia perguntar agora pra gente fechar justamente sobre Oprah, Sam Smith, Peggy Gou, que foram pessoas que não são brasileiras, que vieram pra cá e saíram daqui encantadas com produtos, saíram usando, etc, e virou notícia. Você acha que isso ajuda a construir essa percepção de luxo pra marca Missy também? É triste, mas valida, né? Foi capa da Valor Econômico até a Oprah usando o produto.
É muito triste a gente falar que nosso produto só é validado quando vem um gringo aqui e valida, porque isso só mostra o quanto a gente é colonizado. E... A Anitta falou isso, né? Agora, nesse movimento, ela deu uma entrevista recente. Ela teve uma decisão recente de deixar a carreira internacional um pouco mais de lado e voltar às raízes pro Brasil e atender o público brasileiro. E um dos prêmios que ela ganhou, acho que não sei se foi o VMA, ela fala no discurso do tipo... Eu fico muito feliz por ter chegado até aqui, ter conseguido tudo que eu consegui, mas eu desejo que os próximos artistas brasileiros não precisem chegar no VMA para que, de fato, as pessoas reconheçam que ele foi um sucesso, né? Exato. E agora eu entrei pra lista do Business of Fashion e foi uma virada na minha carreira, porque muita gente que não entendia o meu crescimento, principalmente as pessoas do Sudeste, porque, gente, o que é isso, calcinha preta no desfile? É exatamente esse pensamento. E aí, quando eu faço parte da plataforma dos principais profissionais de moda do mundo, na lista do Business of Fashion... Tudo bem, ele usou calcinha preta, agora é incrível. Vamos colocar forró também. vamos fazer campanha de cadeira de boteco. Aí você vê todas as marcas fazendo campanha de cadeira de boteco hoje. Virou uma moda. Sim. Então, eu fiz isso 5 anos atrás, sabe? E 6 anos atrás. Só que é isso, né? É incansável pra mim. Porque eu preciso já fazer diferente. Se a massa já chegou no que eu fazia, né? Se as marcas dos grupos já estão repetindo aqueles meus códigos que já deram certo, tá na hora eu Iron Missy, de fazer um novo. Exato. E aí editar o próximo, qualquer coisa. É um saco, porque a dor e a delícia de ser isso, né? No final das contas, quando você dita o que vai ser colocado... Dá pra descansar. Exato, você não tem um minuto de paz, né? Porque o tempo inteiro você tá vendo... Se reciclando e você tá vendo... Eu não vou nem falar apropriação, que eu acho que não é o melhor termo. Mas você tá vendo todo mundo usar de algo que foi feito e que foi validado. E aí a gente volta pro começo da conversa, que é... Se ele fez isso e ajudou a vender, eu também vou fazer isso pra ajudar a vender. Eu não preciso nem pensar criativamente. Eu só preciso fazer um pouco parecido, que no final vai funcionar. Mas pra quem é o autor dessa ideia, eu preciso abandonar tudo isso e fazer uma nova estética de novo. Que eu poderia trabalhar uns 2, 3 anos com ela, mas como todo mundo já fez e já ficou saturado, eu preciso pensar em outra coisa. Né? Exatamente. Aron, muito obrigado pelo papo. Acho que foi demais a gente Adorei. Conhecer um pouco mais essa história da Miss. Eu acho que conhecer um pouco de você também. Eu acho que você aparece pouco, né, na história. Deveria aparecer mais. Eu vou tentar aparecer mais. Apareça mais. Tem tempo. Não, mas tudo bem. Tempo ninguém tem, assim. É aquela coisa também do segredo da moda, né? Não dá pra ser tão escrachado e ao mesmo tempo tem que aparecer. Então é sempre um desafio pra mim, assim, como criador. Porque... você tem um meio termo, né? Eu acho que tem a coisa da imprensa que quando você vai lançar a coleção, todo mundo quer falar com você naquele momento, e depois você dá uma sumida criativamente pra voltar com inspiração. Mas eu já te vi em loja, por exemplo. Então, trabalhando você tá, né? Que bom. Trabalhando você tá, assim, no ponto de venda. Sempre, só isso. Obrigado pela sua generosidade em compartilhar com a gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Feliz de estar aqui. Muito bom. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito, encaminhar pra pelo menos 3 amigos que querem aprender a construir uma marca de luxo no Brasil, com lições super valiosas do Iron Martin. E se você sabe que se você não mandar pra 3 amigos, eu vou te procurar na internet, vou te bloquear, seu passaporte cidadão vai ser bloqueado e você nunca mais vai acessar um conteúdo meu. Olha que legal. Um beijo, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.